Olá! Existe uma figura na história que, de uma forma única, parece dividir o próprio tempo. Uma figura que inspira a arte, que molda civilizações e que até hoje nos convida a mais profunda reflexão. Claro que estamos falando de Jesus de Nazaré. Mas quem ele foi de verdade? Um mestre com uma sabedoria sem igual? Um profeta cujas palavras atravessaram milênios? Ou, como seus seguidores acreditam, algo infinitamente mais profundo? Hoje, a nossa proposta não é buscar respostas prontas. Pelo contrário, vamos nos transformar em uma espécie de detetive teológico. A ideia é seguir uma trilha de pistas, deixada lá nos textos antigos, que apontam para uma identidade que vai muito além do que a gente considera puramente humano. Então fica aqui o convite. Vamos montar juntos esse quebra-cabeça fascinante, peça por peça, e no final, contemplar a imagem que ele revela. Para nossa investigação seguir uma linha clara, a gente vai se guiar por 5 etapas. Primeiro, vamos explorar aquela tensão central, sabe? Entre a humanidade dele e as alegações de divindade. Depois, a gente mergulha nas evidências de um poder extraordinário. Um poder sobre o mundo natural, sobre a própria estrutura do tempo e da mente, e, finalmente, sobre a esfera que era considerada exclusivamente divina. E lá no final, a gente vai juntar todas essas pistas para refletir sobre o retrato que elas formam. Então, vamos começar mergulhando direto no coração desse mistério. A humanidade de Jesus é um terreno bem firme, bem documentado. Os relatos descrevem ele sentindo o calor do sol da Galileia, a poeira das estradas, o cansaço no fim de um longo dia. Ele conheceu a amizade, a alegria de uma festa, mas também sentiu a angústia num jardim e a dor mais profunda. Essa humanidade, que a gente quase pode tocar, não está em debate. A grande controvérsia, o ponto em que a história vira teologia, é a afirmação de que, dentro dessa existência tão humana, habitava a plenitude da divindade. É exatamente aqui que o nosso quebra-cabeça começa a tomar forma. E essa é a pergunta que pulsa por baixo de cada milagre, de cada sermão, de cada confronto que a gente lê a respeito dele. Olha, profetas extraordinários já tinham caminhado pela história de Israel. Elias, Isaías, Jeremias, homens que falavam com uma autoridade que vinha de Deus. Mas a alegação que envolve Jesus é de uma ordem completamente diferente. Não se trata só de ser um mensageiro de Deus, mas de ser o Emanuel, um nome que significa literalmente Deus conosco. As pistas que a gente vai analisar não nos forçam a escolher entre um grande homem e uma divindade, mas sim a ponderar se em Jesus essas duas realidades se encontraram de uma forma absolutamente única e irrepetível. A nossa primeira pista nos leva para as margens do Mar da Galileia, para os campos e até para uma festa de casamento. É a pista da onipotência. Na visão de mundo daquela época, a natureza não era uma força cega, aleatória, ela era a obra da palavra criadora de Deus. E sendo assim, somente o Criador teria domínio sobre a criação. Os salmos, os profetas, todos eles cantam sobre o Deus que estabelece os limites do mar e que comanda os ventos. É um poder que não é delegado, ele é inerente. Por isso, quando os relatos descrevem Jesus interagindo com a natureza, a gente precisa prestar atenção não só no que ele faz, mas principalmente em como ele faz. Vamos tentar recriar essa cena. Imagina um barco, sacudido violentamente por uma tempestade daquelas que o Mar da Galileia era famoso por criar do nada. Dentro desse barco, pescadores experientes, homens que conheciam aquele lago como a palma da mão, tão apavorados. E Jesus, dormindo. Quando finalmente o acordam, ele não faz uma súplica, ele não eleva uma prece a um poder superior. Não, ele se levanta e repreende o vento e o mar. Ele fala com a criação como se fosse o seu mestre. O silêncio que se segue não é só a ausência de barulho, é um silêncio pesado, carregado de assombro. E a pergunta dos discípulos, quem é este, revela que eles entenderam tudo. Aquilo não era um milagre comum de um profeta, era um ato de soberania. Era como se a própria criação reconhecesse a voz daquele que a chamou à existência. E esse padrão de autoridade se repete, sabe? Ele vai formando uma imagem bem consistente. A multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, não é só um ato de compaixão. Aquilo é como maná no deserto, o sustento divino para o povo. E, de novo, ele não pede, ele abençoa, parte e comanda a distribuição. O milagre em Caná, transformando água em vinho, é descrito no Evangelho de João como o primeiro sinal, um ato que revelou a sua glória. E o detalhe é importante, não era um vinho qualquer, era o melhor. E caminhar sobre as águas agitadas? Para a mentalidade da época, isso era literalmente pisar sobre o domínio do caos, um poder que os salmos atribuíam unicamente a Deus. Aqui existe uma distinção crucial que a fonte ressalta. Profetas como Elias realizaram milagres sim, mas sempre como intermediários, orando a Deus. Jesus age com autoridade própria, como se o poder simplesmente emanasse dele. Não, agora a gente deixa o mundo visível da natureza e entra num domínio mais abstrato, mas que não é menos revelador.
o tempo e a mente humana. Se o poder sobre a criação aponta para a onipotência, o que as palavras e as ações de Jesus sugerem sobre a relação dele com a eternidade e com o conhecimento? É aqui que as pistas se tornam ainda mais diretas e, para os seus contemporâneos, profundamente chocantes. Essa frase é um verdadeiro terremoto teológico. Vamos pensar no peso que Abraão tinha naquela cultura. O patriarca, o pai da fé, o início da aliança, um homem que viveu 2 milênios antes. Nenhum ser humano em sã consciência ousaria se colocar antes dele. Mas Jesus faz mais do que isso. Ele não diz, eu existia antes de Abraão. A escolha das palavras é de uma precisão explosiva. Ele diz, eu sou. Em grego, ego imi. Para qualquer ouvinte familiarizado com as Escrituras, essa era uma alusão impossível de ignorar a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente. É o nome divino. Com essa pequena frase, ele não está só reivindicando o que existia antes, mas uma existência contínua, atemporal, eterna, se identificando com o próprio Deus da aliança de Israel. A reação das pessoas, que pegam pedras para apedrejá-lo por blasfêmia, mostra que a mensagem foi entendida, em alto e bom som. E essa comparação ilustra perfeitamente essa ruptura. A fórmula de autoridade de um profeta era sempre, assim diz o Senhor. Eles eram um canal, um porta-voz. A identidade deles estava subordinada à mensagem que eles traziam. Jesus inverte completamente essa dinâmica. A fórmula de autoridade dele é, em verdade, eu vos digo. Ele não aponta para uma fonte externa de revelação. Ele se posiciona como a própria fonte. A sua identidade é a mensagem. É uma mudança radical de paradigma. A próxima peça do nosso quebra-cabeça é a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. E, mais uma vez, nas escrituras hebraicas, o conhecimento do coração humano, dos pensamentos mais íntimos e secretos, era uma prerrogativa divina. O profeta Jeremias diz que só Deus sonda o coração e examina a mente. Então, quando os evangelhos atribuem a Jesus essa capacidade, eles estão fazendo uma afirmação teológica muito poderosa. Não se trata de uma simples perspicácia psicológica, mas de um conhecimento que transcende os limites humanos. E os exemplos são muito vívidos, muito concretos. Ele não debate com os escribas só sobre o que eles falam, mas confronta diretamente o que eles raciocinavam em seus corações. Ele sabe desde o início a identidade de seu traidor e convive com a dor desse conhecimento prévio. O episódio com Natanael é especialmente intrigante. A afirmação "eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira" atinge Natanael de uma forma tão profunda que o leva a uma confissão de fé imediata. Era um conhecimento impossível pelos meios normais. E tudo isso culmina, depois da ressurreição, naquela comovente confissão de Pedro. Pedro, que depois de negar Jesus 3 vezes, apela para esse conhecimento absoluto. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Não é mais uma observação, é um refúgio. Chegamos agora ao clímax da nossa investigação. A pista que talvez seja a mais ousada, a mais inegável de todas. A soberania. Especificamente, o direito e a autoridade para exercer uma prerrogativa que, na teologia judaica do primeiro século, pertencia única e exclusivamente a Deus, o perdão dos pecados. Se as outras pistas podiam ser vistas como indiretas, esta aqui é uma reivindicação direta de autoridade divina. A cena é muito poderosa. Um homem paralítico é baixado pelo telhado pelos amigos num ato de fé desesperada. A expectativa de todo mundo naquela sala é por uma cura física, um milagre visível. Mas Jesus, olhando para aquele homem, aborda uma ferida muito mais profunda. Ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Para a gente entender o impacto disso, precisamos lembrar que o pecado era visto como uma ofensa direta contra a santidade e a lei de Deus. Portanto, a lógica era clara. Somente a parte ofendida, ou seja, Deus, poderia conceder o perdão. Jesus não diz, Deus te perdoa. Ele não age como um sacerdote que anuncia o perdão de Deus. Ele mesmo o declara, com autoridade própria. E é exatamente aqui que o conceito de blasfêmia se torna central. Para os líderes religiosos que estavam ali, blasfêmia não era só um xingamento, um palavrão. Era a ofensa mais grave possível. Um ser criado se colocando no lugar do Criador, reivindicando para si os direitos e poderes que pertenciam somente a ele. E o direito de perdoar pecados era talvez o mais fundamental desses direitos. A declaração de Jesus foi, aos ouvidos deles, a definição perfeita de blasfêmia. A reação deles não é irracional. Pelo contrário, é a conclusão lógica da teologia deles. A pergunta que eles sussurram entre si, quem pode perdoar pecados senão Deus, é a pergunta certa. É o coração de toda a questão. E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, essencialmente aceita o desafio. Ele lhes diz, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande?
E então, ele conecta o invisível ao visível. Para provar que ele tem autoridade para fazer o que não pode ser visto, perdoar pecados, ele realiza o milagre que pode ser visto. Ele cura o homem. O milagre físico se torna a evidência da sua autoridade espiritual e soberana. Ao longo dessa nossa jornada, a gente examinou cada pista de forma isolada. O comando sobre as ondas, a declaração de existência eterna, o conhecimento dos segredos do coração e a autoridade para perdoar. Agora, chegou o momento de dar um passo para trás. É hora de reunir todas as peças que nós coletamos e, como se fosse um grande mosaico, observar a imagem que elas formam quando são vistas em conjunto. Aqui estão elas, as 4 peças centrais do nosso quebra-cabeça. A onipotência, o poder do Criador sobre a sua criação, vista na calma que se segue à sua voz. A eternidade, a existência que não se mede em anos, mas que se declara como o grande Eu Sou. A onisciência, aquele olhar que penetra além das aparências e conhece o âmago do ser. E a soberania, a autoridade final para restaurar o que está quebrado na relação entre a humanidade e Deus. Cada uma dessas peças, dentro da tradição bíblica, é um atributo exclusivo da divindade. Juntas, elas não descrevem apenas um profeta muito poderoso. Elas tecem o retrato de algo ou alguém de uma categoria completamente diferente. E assim, a gente chega ao final da nossa análise, mas talvez ao início de uma reflexão ainda mais profunda. Se estas são as pistas apresentadas nos relatos, um poder que reflete o do Criador, uma identidade que transcende o tempo, um conhecimento que espelha a onisciência e uma autoridade que pertence somente a Deus, então a pergunta final não é nossa, mas é a pergunta que os próprios textos parecem nos fazer. Que imagem emerge quando todas essas peças finalmente se encaixam? A resposta, sugerida por séculos de teologia, aponta para uma conclusão que é ao mesmo tempo simples e de tirar o fôlego: a imagem do divino em forma humana. A questão que permanece, no silêncio que se segue à análise, é aquela que cada um deve contemplar por si mesmo.